A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, o programa Bola Não Para, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda segunda, 8 da noite, entra uma entrevista inédita no meu canal no YouTube e no canal de São Paulo. E durante a semana, no canal de São Paulo, tem reprise na programação, tem na terça, quinta, sexta, sábado e domingo para você acompanhar sempre as edições do programa A Bola Não Para. Hoje, nosso convite, o nosso convidado é o Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, que vai falar um pouquinho sobre gramado sintético. Aliás, algo que antes a gente pensava muito mais pelo lado recreativo e hoje é uma coisa séria, importante, que vem ganhando cada vez mais destaque, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Alessandro, muito obrigado por atender a gente aqui. Um grande abraço a você. Quero que você fale um pouquinho desta caminhada, como que surgiu a empresa e se você recuar. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Quanto tempo tem empresa, né? Você falou mais ou menos 28 anos. Se você recuasse no tempo, você imaginaria que hoje o gramado artificial poderia ser aí assunto do futebol pelo mundo? Olá, Fred. Obrigado pela oportunidade de estar no seu programa. Muito, muito bacana. Pergunta bem interessante essa, né? Quando a gente começou lá atrás, não tinha essa pretensão de chegar no futebol profissional. Com o decorrer da evolução da grama e tal, eu acredito que nos últimos 10 anos eu já via que isso poderia ser possível, né? Há 10 anos atrás, há 28 anos atrás, a gente falava numa primeira geração, que é uma grama, não sei se você lembra, uma grama baixinha, com areia, era um carpete, o pessoal caía, queimava, o goleiro antes de cair já queimava. Machucava. Machucava. Então, essa é a primeira geração. Aí vem uma segunda geração, que era esse mesmo sistema, mas com uma manta de borracha embaixo, que é um shock pad. Não sei se você lembra, que fazia um amortecedor também, só que a superfície ainda ficava muito abrasiva, né? E aí, até a Soccer Grass, na época, a gente desenvolveu um sistema de misturar areia com borracha para tentar ficar com aquela superfície um pouco mais macia e menos abrasiva. Melhorou, né? Melhorou bastante, mas ainda estava longe de ter um padrão desse que a gente tem hoje. E aí nós fizemos, separamos um pouco a borracha da areia. A areia vai no fundo da grama, a borracha sobre a superfície. Já melhorou um pouco a parte de abrasividade, já melhorou algumas coisas. E hoje a gente pode dizer que tem uma grama, não é só a grama, né? Todo o sistema que foi instalado no Allianz Parque é um sistema para uma arena de alto uso, né? Para eventos, uma arena multiuso. Então, você precisa fazer uma entrega que é o principal negócio, é o futebol. Então, eu não posso fazer uma entrega muito boa para o show. Não, eu tenho que fazer uma entrega excelente para a performance do futebol, e para o show eu preciso atender a velocidade da exigência do clube, né? Porque o que acontecia antes, não sei se você se recorda, lá no Allianz Parque, tinha shows. Sim. Não dava para saber se no dia seguinte, após o show, depois da desmontagem, teria condições de jogo. Não dava para saber. Aí, na hora, o pessoal ia lá, checava, não tem condição. Manda jogo para o Pacaembu, manda jogo para outro lugar. E isso, o Palmeiras ficou, de certa forma, quase, na média ano, de 5 a 8 jogos, vamos dizer assim, que jogou fora de casa, né? Se você puxar o histórico do Allianz Parque, jogou fora de casa, porque pós-show não teve condições de fazer o futebol, porque a grama às vezes está queimada, ela está mais solta, tem variação na planicidade do campo, tem uma série de coisas. A gente já está estudando esse projeto, a Soccer Grass já há mais de 6 anos, a gente já vem estudando um projeto para que um sistema para que andasse bem nessa parte aí de arena multiuso e ao mesmo tempo ter uma boa performance de jogo, né? Te confesso que o que a gente fez no Allianz surpreendeu demais a gente. A gente achava que ia ser muito bom, mas foi acima do que a gente esperava. Por quê? A gente não sabia da demanda que a gente ia encontrar numa arena dessa
multiuso. A gente tinha uma ideia de shows, eventos, né? Sim. No momento da pandemia, o ano passado, você deve se recordar, o Allianz Parque fez muito aquele drive-thru, que tinha Carros. show, você entra com o carro, né? Posiciona, aí, muito interessante, foi uma sacada muito grande dos gestores lá da W Torre, para poder fazer receita num momento de pandemia. Isso nos assustou um pouco, porque a gente tinha feito um estudo, claro, pensando em pessoas, né, pulando e tal, mas não em carro, né? Carros com picape ou carros blindados, com, sei lá, 4 pessoas dentro, não sei quantos quilos cada pessoa, e transitando, né, cara? Então ele precisa se movimentar para chegar... Peso e movimento, né? O peso e movimento. Exato. É diferente de eu pôr uma galerinha subindo ali e saindo, né? Sim. E no final disso tudo, né, a gente fez um recheio interessante, a gente trabalhou um sistema interessante. Obviamente que o que ajuda muito nisso também é a maneira que se monta toda a cobertura, né? Precisa ter uma proteção em cima. E a nossa maior preocupação era com a planicidade, né? Por que a planicidade? Um dos testes da FIFA, que é um dos testes que eu entendo que é muito exigente, eles pegam uma régua de 3 metros, né? Vem passando pelo campo, todo o campo, e ela não pode ter um variável de 10 milímetros. Sabe o que é isso? Caramba, nada. É incrível. E aí você imagina, no Allianz foram uma média de 280 carros, que era o limite lá, e teve shows que estava cheio. Sim. Né? E a nossa preocupação maior era essa planicidade. Em algum momento, fazer uma deformação no campo. E, recentemente, agora, a FIFA voltou para fazer o reteste, porque todo ano ela volta para retestar o campo. Né? Nesse reteste, foi perfeito, passou. Esse foi... Claro que a gente comemora o gol em todos os quesitos, né? Claro. Mas esse da planicidade, pela necessidade desse nosso cliente, nos preocupava um pouco, né? E com esse teste da FIFA, que além da planicidade envolve uma série de outros testes, né? Os outros a gente estava bem seguro, mas a nossa preocupação maior era da planicidade. Passou de uma forma muito tranquila. Isso acho que foi excepcional para que as próximas arenas multiuso tenham um sistema que, depois que desmontou, 2, 3 horas pode botar jogo. Caramba, isso é incrível. Isso é incrível. Algo que a gente não pensava no Allianz Parque, algo que às vezes tem que passar 2, 3 dias para, quem sabe, ter uma partida, né? E você está falando de 2, 3 horas pós um evento, né? De um show. Por que eu preciso, só para você entender, de 2, 3 horas? Outra coisa interessante do nosso sistema, a grama que nós escolhemos é uma grama que tem memória. Tá. Significa o quê? Pus uma cobertura, amassou, né? Tirei a cobertura, ela volta. Ele volta para o... Então, eu continuo com a mesma performance, isso não vai mexer. Tá. Então, por que eu preciso de 2 a 3 horas? Quando eu tiro a cobertura, essa grama já volta para a posição, né? O que eu preciso? Passar um ímã no campo inteiro, porque quando você tem uma montagem, às vezes cai um parafuso, cai um prego, entendeu? Então, por isso que eu preciso dessas 2, 3 horas, porque se não fosse isso, né, mais por segurança. E a gente sempre pega, sabe, um parafusinho, um negocinho, porque, cara, num campo de 10 mil metros, o cara montar uma estrutura, não cai um troço desse, é quase impossível. Sim. Né? Então a gente vai com um vassourão de imã, né, varrendo o campo inteiro para poder liberar. Então, por conta disso, existe um pouco de 2, 3 horas para liberar. Mas assim, é surreal, imaginando o que a gente tinha antes lá. Né? Com certeza. E, Alessandro, só voltando e recuando um pouquinho no tempo em relação aos gramados sintéticos, né? Você estava dizendo, né, qual é a diferença quando o cara ia jogar, quando caía, ralava mesmo e machucava, era um ralado que ficava ardendo, né? Você ia tomar banho e ficava ardendo, né? A perna, o ralado era doído. Era doído. E uma outra característica que tem do gramado sintético, que as esposas pelo Brasil ficam bravas. A borrachinha preta, vai tirar a chuteira, a borrachinha acompanha você. A borrachinha vai embora com você, vai no carro, vai no caminho. Tinha isso também, né? Eu já vi história, mas não é bom falar muito dessa história, porque essas mulheres assistirem, né? O cara guarda um pouquinho daquela borrachinha.
Ó, fui jogar bola, tá vendo? Eu sei de cara que fazia isso, Alessandro, e ainda colocava na bolsa a roupa, né? Aí ele molhava o cabelo, molhava um pouco a roupa e falava, acabei de jogar bola e com a borrachinha junto. Fazia isso. Não, e aí quando chegava em casa, ele fazia questão de tirar a roupa e cair a borracha em tudo o chão. Aí ela falava, essa borracha! Ah, desculpa. Já tirou o foco do horário, já tirou... Tá tudo certo. Mas a questão da borrachinha, assim, hoje a gente tem o SBR que a gente utiliza, que é uma borracha... o SBR, só para ilustrar, é um pneu de carro, por exemplo, é um SBR, é uma borracha SBR, né? E essa borracha que a gente utiliza é reciclada de pneus, seja de carro, o que for. Então, qual é o problema dessa borracha, além desse incômodo de levá-la embora? Ela acaba esquentando um pouco mais. Quando a gente usa na prática do society, né, que normalmente você tem jogos à noite, você tem uma escola de futebol que você pode pôr num período que não é tanto sol, você pode utilizar ela de forma normal. Mas quando a gente fala de colocar uma grama sintética num estádio que pode ter um jogo às 11 horas da manhã, a gente sabe que tem jogos às 11 horas da manhã. Sim. Eu acho um absurdo isso, né? 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora é o pior sol no verão, é o sol a pino, né? Sim. Então, com essa borracha SBR, para um jogo nesse nível, as pessoas teriam um problema com aquecimento, é muito quente, né? Lá no Allianz, nós não utilizamos isso, nós utilizamos um termoplástico, né, cilíndrico, que ele já não esquenta, ele esquenta tipo 30% a menos do que uma SBR, e ele esquenta o tempo de que ele aquece, ele é mais lento. Então vamos lá, eu vou ter um jogo às 11 horas da manhã, eu molho o campo 15 minutos antes, ele suporta e mantém uma temperatura como se fosse de grama natural até 1 hora. É o suficiente para um primeiro tempo. Aí no segundo tempo, eu molho mais 15 minutos. Também eu consigo manter mais 1 hora com uma temperatura agradável. Então, todo o sistema que a gente fez, né, nosso pessoal pensou muito para tentar minimizar ao máximo todo essas interferências, seja de temperatura, seja de planicidade de show, mas o nosso principal é a performance do jogo, né? Hoje, assim, já quando nós instalamos no início, era tudo muito novo, o pessoal comentava muito, falava da grama sintética. Você sabe que o que eu mais escuto hoje no Allianz e que me enche os ouvidos quando acaba um jogo? Nada. Nada? Ninguém Nada. reclama, né? Não, ninguém fala nada da grama. Nem os adversários, Isso né? é Porque favor. no começo, né, Alessandro, muito se falava, mas o Palmeiras tem uma vantagem por jogar no gramado sintético. Meu time não está acostumado a um gramado sintético, porque aqui no Brasil nós tínhamos o Atlético Paranaense, né? E aí sempre se alimentava isso com os adversários. Isso é uma arma para o Palmeiras, mas na verdade agora isso até foi tirado, né? Porque o Palmeiras já perdeu no Allianz Parque com o gramado sintético, já ganhou, já empatou, ou seja, o gramado só ajuda o Palmeiras em relação à manutenção, à velocidade de desmontagem de um show para ter uma partida, aproveitar a sua casa, porque ficou muito marcado, e você estava contando em relação àquele jogo que não pôde fazer contra o Grêmio, por causa do show da Sandy Júnior, e aí todo mundo tirou sarro em relação a isso. Então, foi para Pacaembu. Isso, foi para Pacaembu, e acabou sendo eliminado o Palmeiras diante do Grêmio, inclusive. Então, isso só veio ajudar, né, Alessandro? Eu acho que até as restrições que as pessoas tinham acabou sendo minimizada em virtude da capacidade e da tecnologia envolvida no gramado sintético, né? Exato. O foco principal era exatamente esse, né? Poder fazer jogo depois de um evento, depois de um show, né? E agora, com esse sistema, as pessoas a gente fala assim, mas a grama sintética... É que esse sistema ele é muito diferente do que tem no mercado, tá, Fred? É diferente da grama que tem na Arena da Baixada. O sistema todo ele é muito diferente. Mas, assim, em linhas gerais, uma coisa que eu ouvi dos jogadores é muito interessante, que eu gravei isso, eles falavam assim, eu não preciso olhar para o chão para correr. Quanto que aumenta a velocidade numa equipe sem precisar olhar para o chão? Parece uma besteira.
Mas se você pega, por exemplo, qualquer gramado natural com 20 minutos de jogo, você já vê um monte de buraco, um monte de torceira solta. Já reparou isso? Porque a grama natural, cara, ela não tem... Ela sofre, né, com as chuteiras, né? Sim. Então, depois de 20, 30 minutos, se o cara não olhar para o chão para ver se tem um buraco, se ele não vai pisar em falso, é comum, né? E aí, quando o jogador não precisa olhar para o chão para ver se tem um buraco e tal, ele está com a cabeça em pé. Sim. Então, a jogada é muito mais jogo, rápida. né? Exato. E assim, ó, se o jogador bater certo na hora de soltar a bola vai chegar no pé do cara. Então, assim, por que a coisa fica mais rápida? Porque a bola fica mais viva. Sim. Ela fica mais rápida, ela funciona mais rápido. Sim. E isso é uma vantagem para quem? Para quem tem um elenco, né, rápido. Um elenco que consegue soltar a bola rápida. Tanto é que o Palmeiras já perdeu em casa, como você mesmo disse. Para elencos, pô, o cara viu ali, voou lá dentro, né? Então, esse é o diferencial que tem a grama sintética. É saber que você vai ter a mesma qualidade de jogo do primeiro minuto, do primeiro tempo, até os 50 minutos do segundo tempo, ou até os 60 minutos do segundo tempo, mesmo com chuva. Você pega jogos, cara, que chove, meu, é horrível. Claro. Devia parar o jogo, porque aí é sorte. Poça, não sei o quê, aí tem a lesão do jogador, né? Então, qual que é a proposta hoje do gramado sintético com esse padrão de qualidade? É fazer uma entrega com excelência do primeiro aos 50 minutos do segundo tempo. O cara vai ter o mesmo piso. Sim. Esse é o grande gol, né? Não o que tinha antes. Pô, você começa um jogo, aí daqui a pouco chove, aí a chuva torrencial. Não sei se você já pegou alguma chuva torrencial lá no Allianz. Peguei. Quando foi o Palmeiras e Santos, inclusive estava ruim a drenagem, formaram poças de água bem próximo à área. Mas isso antes da grama, antes da grama sintética. Antes da grama sintética. Com a grama sintética, você já viu alguma chuva torrencial? Já peguei lá e nunca, nenhum problema. Cara, a água se não tivesse bate chovido. Sai. Ela bate e sai, é um negócio, você não vê uma poça de água. Sim. Então, assim, é o sistema, tá? A gente fala em grama sintética, mas é todo o sistema. Sim. A gente fez uma otimização do sistema de drenagem do Allianz, modificou a parte lá de drenos, acrescentou algumas coisas. Então, todo o conjunto não é só pensando em a performance do jogo, ela tem a ver com a qualidade do piso, ou seja, se eu tiver mesmo uma grama sintética empoçando, já não vai ficar tão bom. Claro, já não vai, né? Não valeria a pena. Nós vamos ao intervalo aqui no programa Bola Não Para e já voltamos no segundo bloco com o CEO Alessandro Oliveira da Soccer Cresce, que está falando com a gente sobre gramado sintético. Primeiro, claro, a gente está falando muito do Allianz Parque, mas a gente vai falar de outros assuntos envolvendo o gramado sintético. Vamos ao intervalo e já voltamos com o programa A Bola Não Para.